todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus, amém? Hoje é aniversário do irmão Fernando. Queremos declarar toda sorte de bênçãos de Deus sobre a tua vida, tua casa, tua família. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus, amém? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso querido irmão. Seja sempre recebido com muito carinho aqui, tá, querido? Que Deus te abençoe, você e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, abra comigo João 6:32. Não, João 1:1, perdão, gente. João 1:1. Nós vamos falar hoje sobre as pontes incompletas do russelismo. Você vai aprender que o russelismo é um termo teológico, né? Uma das nomenclaturas do que a gente chama testemunhas de Jeová. E nós vamos aprender, à luz da Bíblia Sagrada, as crenças equivocadas que existem dentro do russelismo. A primeira delas, nós vamos combater agora através desse trecho, que vamos utilizar como texto básico para aquilo que nós vamos falar aqui. João 1, de 1 até o 14, tá bom? O famoso encarnação do verbo de Deus. Um dos grandes erros dos russelitas é justamente isso, é negar a divindade e a encarnação de Jesus Cristo. E esse texto aqui combate firmemente essa crença equivocada dos russelitas. Russelitas são o quê? Testemunhas de Jeová. Fala comigo, russelitas são testemunhas de Jeová. Então nós já vimos, né, sobre as pontes incompletas do romanismo, vimos que no catolicismo, né, tem alguns erros ali teológicos, entre eles a crença dos católicos de que a salvação vem pelas obras, vem pelos sacramentos. Falamos contra o culto das imagens, o culto dos santos, o problema da exaltação de Maria, né, como se fosse uma mulher divina, mãe de Deus, segundo eles, o que é uma blasfêmia contra o Senhor. Na verdade, Maria foi mãe de Jesus, homem, mas jamais é superior ou muito menos igual a Deus. Falamos sobre a oportunidade da salvação após a morte, né, aquele conceito católico que ali um conceito católico que acredita, né, que existe um purgatório, uma espécie de lugar intermediário entre os céus e a terra. Vimos também sobre o caráter sagrado das tradições católicas, onde a tradição católica se torna mais importante, de maior autoridade do que a própria palavra de Deus, o que é um erro grotesco. E depois falamos, o último encontro aqui, falamos sobre as pontes incompletas do espiritismo, tá? O Rafa estava ministrando sobre isso, falou sobre o problema da comunicação com os mortos, falou sobre a questão da reencarnação, também chamada de transmigração da alma, que é um erro grotesco, né? Uma crença equivocada do ponto da Bíblia Sagrada. A Bíblia proíbe, lá em Deuteronômio 18, a Bíblia é totalmente contra a necromancia, que é a consulta de pessoas que já morreram, que na verdade não são as pessoas, são demônios, né? E agora, terminando de falar sobre essas duas crenças principais aqui do espiritismo e o erro do ponto de vista teológico, nós vamos falar agora sobre as pontes incompletas do russelismo. Amém? Então leia comigo João 1:1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia Sagrada diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Olha só, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é o verbo aqui, gente?
Jesus. A palavra verbo significa ação. Jesus é a ação de Deus a nosso favor. Jesus é aquele que veio trazer a graça de Deus, as boas novas de salvação ao homem pecador. Olha que interessante, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, de Jesus, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Versículo 4, a vida estava nele. Nele quem? Jesus. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Dele quem? Do verbo de Deus, que é Jesus. Fala comigo, Jesus é o Logos, o verbo de Deus. E aí, no 8 diz, ele não era luz, mas veio para testificar da luz. João, aqui é o João Batista, né? A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Quem é essa luz? Jesus. Tanto é que a gente tem uma frase muito comum dizendo que Jesus é a luz do mundo. Versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E aqui não o conhecer no sentido de desprezá-lo, rejeitá-lo. O mundo, o cosmos sem Deus, os ímpios, os incrédulos, rejeitaram a Deus, desprezaram a luz do mundo, desprezaram o verbo de Deus, o Logos, a palavra verbo no original grego é Logos. Desprezaram a Jesus de Nazaré. Veio para os que eram seus, e aqui é uma referência aos judeus. E os seus, os judeus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia Sagrada. É o versículo que a gente usa quando vai evangelizar as pessoas. Quando a gente está falando sobre o novo nascimento, como nascer do Espírito. A gente lê tanto João 3 ali, aquele bate-papo entre Jesus e Nicodemos, onde Jesus diz para Nicodemos, não adianta você saber de toda a lei, de toda a tradição, de toda a história de Israel. O que é importante para você, Nicodemos, é que você nasça de novo. E o que é nascer de novo? É o que relata João aqui, no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus de Nazaré, deu-lhes o poder, o privilégio, a honra de serem feitos o quê, gente? Filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa manhã? Coloca a mãozinha no seu coração e fala, glória a Deus. Eu sou filho de Deus. Irmãos, isso quem te dá esse poder, essa graça, esse privilégio, é o próprio Deus. Amém? O fato de você abrir o seu coração, receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, isso também é uma operação do Espírito Santo em nós. Eu falei aqui no começo do culto. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há nada de bom em nós capaz de nos salvar sozinho. O homem sozinho não é capaz de se salvar. A autossalvação não existe na Bíblia. Tentarmos nos salvar não existe, gente. É uma obra sobrenatural de Deus nos nossos corações. Ele quem nos chama, Ele quem nos convence, é Ele que de alguma maneira nos constrange pelo seu amor e pela sua graça bendita. Deus nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus. Esse é o maior título, é a maior honra, é a maior bênção que existe na face da terra. Não é com quem você casou, não é quantos filhos você tem, não é a tua conta bancária, não é o teu patrimônio. Tudo isso é bom, é maravilhoso, mas é secundário. Não adianta de nada você ter tudo isso e não ser filho de Deus.
A coisa mais importante, a decisão mais importante nessa vida é você se tornar filho de Deus. Quem te dá esse poder, essa graça é o Senhor. Amém? Mas quem se torna filho de Deus? Está no final desse versículo. A saber, aos que creem no seu nome. Crer, fé. A fé é o braço estendido para você receber o alimento espiritual de Deus. A fé é o braço estendido que reconhece que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor soberano do nosso coração. Então é lindo isso, precisamos crer no nome de Jesus, precisamos declarar esse nome que é poderoso. E crer, nós temos aprendido, o tripé da fé é confiar, entregar e descansar. Fala comigo, fé é confiar, é entregar e é descansar. Será que você tem confiado em Deus? Será que você tem entregado tudo nas mãos de Deus? Teus sonhos, planos, projetos, tuas decisões, aquilo que você precisa, a direção de Deus para a sua vida. Será que você tem descansado no Senhor, irmão? O Shabat de Deus, o sábado simboliza isso, o descanso de Deus. Quem confia, entrega, quem entrega, descansa. Vamos falar junto? Quem confia, entrega, e quem entrega, descansa. Vira para o irmão que está do seu lado, segura no ombro dele, profetiza e fala assim: meu irmão, descansa no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Não tem por que você ficar agoniado, ansioso, cheio de medo. Descansa no Senhor. Aqueles que creem no seu nome, Deus lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Aí vem o versículo 13: os quais não nasceram do sangue, por pai e mãe, né, de ordem natural, nem da vontade da carne, de seres humanos, nem da vontade do homem, mas sim nasceram de Deus. Fala comigo, eu nasci de Deus. Olha que coisa linda, gente. É claro que nós somos gerados no ventre das nossas mães, né, através da sementinha dos nossos pais. Mas espiritualmente falando, nós nascemos de Deus. O novo nascimento é um nascimento em Deus. E aí termina de forma gloriosa no 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que verbo é esse? Jesus, cheio de graça, cheio de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E aqui quem está escrevendo foi uma testemunha ocular. Foi o apóstolo João, ele viu a glória de Deus, ele viu a pessoa bendita de Jesus, ele viu sinais, milagres, maravilhas, libertações, curas, coisas sobrenaturais extraordinárias. Jesus teve pelo menos 500 pessoas que testemunharam os grandes feitos do Senhor, que viram o Cristo ressurreto. Diz o texto sagrado, pelo menos 500 pessoas testemunharam o Jesus ressuscitado, e milhares viram os milagres e maravilhas de Jesus de Nazaré. Então esse texto, irmão, nós temos testemunhas oculares, temos registro histórico de que Deus se fez carne, o Verbo se fez carne, encarnou e habitou entre nós. E ele não era qualquer um, era um homem cheio de graça, cheio de verdade. E assim também temos que ser, cheios de graça, cheios de verdade, cheios de empatia, cheios de amor, cheios de verdade, a verdade de Deus no nosso coração, na nossa boca, na nossa vida. Vivemos a vida de verdade que Deus preparou para nós e cheios também, assim como Jesus, da glória de Deus. Amém? Quem quer a glória de Deus aí sobre a sua vida? Paulo fala isso, nós vivemos de fé em fé, de glória em glória. Quem vive a vida da fé, manifesta a graça, a verdade e a glória de Deus, assim como o Filho de Deus. É claro que Jesus é incomparável conosco, né? Mas a Bíblia diz, se vocês crerem, vocês farão as minhas obras e ainda maiores. Olha a promessa de Jesus para a nossa vida. Nós podemos fazer grandes coisas para Deus se estivermos em Cristo. Amém? Então o tema principal aqui é a encarnação do Verbo.
diferentemente dos espíritas que creem na reencarnação, ou seja, que as almas vão migrando de corpos em corpos, de tempos em tempos, de eras em eras. O cristão não acredita nisso, na reencarnação. Nós acreditamos na encarnação. Encarnação, com E, não com Re no início. E a encarnação única que existe na Bíblia Sagrada é Deus se fazendo homem e habitando entre nós na pessoa bendita do Verbo de Deus, que é Jesus de Nazaré. Fala comigo, eu não creio na reencarnação, mas eu creio na encarnação de Jesus de Nazaré. Amém? Ele se fez homem e habitou entre nós. Então, uma das seitas mais desafiadoras, né, que encontramos no nosso país são os russelitas, os testemunhas de Jeová. São também chamados de TJs. E é interessante que eles são extremamente evangelistas, gente. Eles batem de casa em casa, de 2 em 2 ou mais. Todos os domingos eles saem para evangelizar na casa das pessoas. Com esse costume de entrar nas casas a pretexto de vender, né, as suas revistinhas, a sua literatura, e usando uma versão adulterada da Bíblia, diferente de nós, diferente dos católicos, né, a Bíblia deles é adulterada. Eu já vi uma Bíblia TJ, esse trecho principalmente de João 1:1, que combate as heresias deles, é totalmente deturpada, é alterada. Não tem respaldo histórico, não tem respaldo na história da igreja. Foi adulterada a partir do século XX. Os russelitas começaram a alterar a Bíblia para poder respaldar a sua doutrina equivocada. É uma versão adulterada da Bíblia. E eles têm feito muitos adeptos ao redor do mundo, né? Como também tem confundido a mente de muitos crentes imaturos. Deixar bem claro aqui que nós não estamos julgando as pessoas. Nós estamos discernindo e julgando a doutrina. Fala comigo. Julgar as pessoas é Deus quem faz. Mas julgar e discernir a doutrina é nós que temos que fazer. À luz da Bíblia Sagrada. Amém? Então não estamos fazendo juízo de valor com relação a caráter, pessoa, personalidade. Estamos falando apenas da doutrina equivocada deles, das crenças equivocadas. No seu proselitismo, eles obtêm certo sucesso. O que é proselitismo, gente? É achar que só eles estão salvos e só eles vão para o céu. Proselitismo é achar que só você tem toda a verdade, todo mundo está ferrado e vai para o inferno. E tem muitas religiões que são assim, proselitistas, né? Sectárias. Isso é um erro grotesco. Essa é a primeira característica de uma heresia, é achar que só você e a sua religião salva e as demais estão tudo perdido e vão para o inferno. Primeiro sinal, quando você está estudando no seminário teológico sobre seitas e heresias, é isso. Primeira característica de uma seita, de uma heresia, é dizer que só eles são santos, só eles são puros, só eles têm a revelação de Deus e o resto do povo vai tudo para o inferno. E, infelizmente, o TJ tem esse entendimento, de que só eles vão para o céu e nós aqui, segundo eles, estão todos perdidos. Especialmente porque eles se beneficiam, né, do respeito que a Bíblia tem entre muitos cristãos. Eles, infelizmente, acabam infectando até alguns cristãos que não conhecem bem a Bíblia, usando-a como argumento, mas distorcendo os seus ensinos ao interpretá-la segundo a ótica de Charles Taze Russell, que é o fundador dos russelitas. Amém? Lembrando sempre que os russelitas são quem? Testemunhas de Jeová. Fala comigo, russelitas, testemunhas de Jeová. Por que é importante vocês aprenderem isso, gente? Para vocês poderem dialogar, conversar, tentar ganhá-los para Jesus. Nós estamos aprendendo aqui sobre como lidar com eles em amor e graça, a fim de ganhá-los para Jesus e não cair
nas armadilhas deles. Então, Charles Taze Russell foi o mentor, o fundador dessa seita, que acaba confundindo muita gente. Como líderes da igreja, precisamos estar preparados como membros, da igreja, como ovelhas de Jesus, para responder-lhes e mostrar o quão equivocados estão nos seus conceitos, e eis as principais heresias da sua doutrina. Primeira grande heresia dos russelitas: negação da divindade e encarnação de Jesus. Fala comigo: negação da divindade e encarnação de Jesus. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus encarnado, que é um ser divino encarnado. Eles são modalistas, Eles creem que só existe Jeová, Deus, que para nós também existe, o Deus Pai, a gente chama de Deus Pai, dentro da Trindade. Jeová, Adonai, El Shaddai, Elohim, é o Deus triuno que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eles são chamados de modistas, Eles acreditam que apenas existe Deus Pai, que o Filho e que o Espírito Santo é apenas uma manifestação, um modo de Deus se manifestar entre os homens, mas que nem o Filho e nem o Espírito Santo são seres divinos. Olha que perigo. Então, para os testemunhos de Jeová, Jesus não é Deus. Olha que coisa perigosa, gente. E isso é uma das bases, dos pilares do cristianismo. Sim ou não? Se você implodir a base, você implode tudo que está construído para cima. E, infelizmente, eles afirmam isso, que Jesus é a primeira das criaturas de Jeová, mas não que ele encarnou. Eles negam a ressurreição corpórea do Senhor Jesus. Olha lá, outra doutrina fundamental. A ressurreição. Eles negam que Jesus ressuscitou. E afirmam que ele nunca voltará fisicamente. Também negam a volta de Jesus. Aliás, uma das suas doutrinas é a suposta volta de Cristo, que já teria acontecido espiritualmente para um grupo seleto de testemunhas de Jeová no início do século passado, no século 20, 1900 e bolinha ali. Eles acreditam que Jesus já apareceu ali para eles e deu essas doutrinas erradas, equivocadas, que nós estamos vendo aqui, tá? Nos Estados Unidos, os TJs são chamados de Watchman Towers. Significa atalaias de vigia, os sentinelas da torre, em inglês. É o que a gente chama de testemunhas de Jeová. Então, no início do século passado, segundo eles, Jesus já havia aparecido para um grupo seleto, mas na Bíblia, entretanto, deparamos-nos com verdades acerca de Jesus Cristo. Sim ou não, gente? Acabamos de ler aqui, João capítulo 1. O Filho de Deus, que choca frontalmente com as heresias dessa seita. A divindade de Jesus Cristo. Jesus é Deus. Fala comigo, Jesus é Deus. E não existe trecho melhor na Bíblia do que João 1, de 1 até 14. Principalmente o 14. E o verbo se fez carne. Olha a encarnação aqui. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Quem acredita aqui na encarnação de Jesus? Vamos ver outro trecho que é muito importante para a gente mostrar na Bíblia, Caso alguém aí, caso apareça algum TJ aí na sua frente e você queira ganhá-lo para Jesus, ter que mostrar, Filipenses 2:5. Olha outro trecho que fala também da encarnação de Cristo, de Jesus se fazendo homem e habitando entre nós. Filipenses 2:5 diz: tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então está falando de Jesus, sim ou não? Pois ele,
subsistindo em forma de Deus, ou seja, era Deus e é Deus ainda, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Olha a encarnação aqui. Assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. 3 coisas que ele fala. Jesus foi servo, Jesus foi homem e foi reconhecido como uma figura humana. Então ele não era um espírito, um invólucro, não era uma força, uma energia, não. O texto está dizendo que Jesus foi e se tornou figura humana, homem. Versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Então a Bíblia está dizendo que todo ser humano, toda criatura criada por Deus, vai ter que dobrar o joelho diante de quem? De Jesus. Jesus homem, Jesus também que é Deus, Jesus que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, tornou-se semelhante aos homens, servo, na figura humana, se encarnou aqui entre nós. Então o texto aqui é bem claro, fala desta encarnação de Jesus, fala também da ressurreição de Jesus. Lucas 24, abra comigo Lucas 24, 39 a 41. Olha aqui, o Jesus ressurreto. Você pode ver que a partir do versículo 36, o título aqui é Jesus aparece aos seus discípulos. E aí no 39, vamos ler desde o 36 para pegar aqui o fio da meada. Você pode ver para trás, Jesus já tinha morrido. Olha lá, Jesus já tinha ressuscitado no início do versículo 24. Jesus já havia aparecido para 2 discípulos no caminho de Emaús. E aqui no 36, falavam ainda estas coisas, Lucas 24, 36, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Olha só, quando Jesus chega, ele promove o que, gente? Paz. Fala comigo, Jesus promove a paz. Amém? Ele tem promovido paz na sua casa, paz no seu coração, paz na sua vida. E paz aqui, né, no hebraico é shalom, não é apenas uma paz, uma ausência de guerra, de conflito, de crises, de problemas, mas sim uma paz que prospera, que abençoa todas as esferas da sua vida. Paz seja convosco. Versículo 37, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Olha só, eles acharam que estavam vendo um espírito glorificado ali. Mas ele lhes disse, porque estáis perturbado, e o que sobem? Porque sobem dúvidas no vosso coração. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Gente, um espírito não come. Sim ou não, gente? Um espírito não pode ser tocado, apalpado. Ele é um ser imaterial, invisível. Espírito não dá para fazer isso. Mas quem tem um novo corpo, e aqui o corpo de Jesus não era o corpo anterior, já é um corpo ressurreto. É um corpo glorificado, assim como eu e você teremos um corpo
glorificado na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja e na ressurreição dos santos, receberemos novos corpos. Quem quer receber um novo corpo abençoado? Todos os defeitos que você tem no teu corpo hoje vão desaparecer. Aquelas cicatrizes, aquelas marcas, qualquer amputação, doenças, enfermidades que você sofre, dificuldades físicas, aquela parte que você não sabe, todas as anomalias do nosso corpo físico vão desaparecer e nós receberemos um novo corpo glorificado, extraordinário, maravilhoso. Maravilhoso, um corpo novo, mas um corpo que se pode apalpar, que se pode alimentar, conforme nós vemos nos relatos aqui do Evangelho de Lucas. Amém? Então nós vemos a encarnação de Jesus, João 1,14, nós vemos a ressurreição de Jesus aqui nesse texto, e nós vemos a promessa da sua volta. Sim ou não, gente? Vamos ver a promessa da sua volta aqui em 1 Tessalonicenses, abre comigo, 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. Então eles dizem que Jesus não encarnou, que Jesus não ressuscitou e que Jesus não voltará, segundo eles. E dizem que Jesus não é Deus, muito menos se encarnou, é apenas uma manifestação, um modo de se manifestar de Deus Pai. E não existe para eles trindade. Não existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo como uma só pessoa. Todos eles são plenamente Deus, há um só Deus. Olha o resumo da trindade, fala assim comigo, a trindade é. Melhor, a trindade são, no plural, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fala comigo, todos eles são plenamente Deus. Todos eles são três pessoas distintas. E a terceira verdade, há um só Deus. O resumo da trindade são essas três sentenças. Todos eles são plenamente Deus, todos eles são três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e há um só Deus. É assim, essa é a melhor definição do que é a trindade do ponto de vista da teologia cristã. Há um só Deus, todos eles são plenamente Deus, e todos os três são pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas os TJs não acreditam, nem na encarnação, nem na ressurreição, nem de que Jesus vai voltar. Nos respalda com relação à volta de Jesus. Irmãos, tem que cuidar, que tem muito pastor ensinando isso aí, uns pastores hereges, principalmente na internet, dizendo que Jesus não vai voltar também. Não tem entendimento de escatologia, não acreditam nas profecias com relação ao futuro, a volta de Jesus, são hereges, gente. São mestres segundo o seu coração, está cheio de gente ensinando isso, que Jesus não voltará, que a igreja vai se estabelecer sobre a terra, expandir e tal. Isso é uma mentalidade totalmente errada, porque a Bíblia revela aqui, em 1 Tessalonicenses 4, em vários episódios da Bíblia, que sim, Jesus voltará. Olha só o que diz o 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, 1 Tessalonicenses 4,14, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quem são os que dormem, gente? Os que já morreram fisicamente. Paulo usa o termo dormir para aqueles que já morreram fisicamente. Eles estão dormindo, eles estão aguardando a ressurreição dos mortos. 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Paulo está dizendo, olha, calma, sossega, Jesus está voltando. Primeiro ressuscitarão quem? Os mortos em Cristo, aqueles que dormem.
Mas nós que estivermos vivos, aí entra o 16 aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, estivermos em vida, quando Jesus voltar, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem, gente? Aqueles que ressuscitaram. Seremos arrebatados, e a palavra arrebatado significa tomados com força, arrancados dessa terra. A gente não sabe se a gente vai desaparecer com roupa e tudo, ou a roupa vai cair, a gente vai sumir, e lá em cima já teremos novas vestes glorificadas, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que vai ser assim, tá? Só vai ver aquele monte de roupa no chão e nós lá com novos corpos, novas vestes. Porque a Bíblia fala em Apocalipse de vestes brancas, com o sangue salpicado de Jesus nas bordas, coisa linda. E a Bíblia diz, e eles venceram por causa do sangue do Cordeiros. Vestes brancas, alvas como a neve, mais brancas do que a pura lã de cordeiro, a sua maior pureza e branqueza. Vai ser lindo, gente. Amém? Quantos estão aguardando esse dia glorioso? É claro que a gente não pode ficar no sofá esperando Jesus voltar e não fazer nada. Não. Temos que tocar nossa vida, cumprir as nossas responsabilidades, realizar os sonhos, planos e projetos que Deus tem para a nossa vida, criar os nossos filhos, cuidar dos nossos casamentos. Continuamos a trabalhar, produzir riquezas, abençoar a obra do Senhor, crescer como igreja, evangelizar as pessoas. Deus não vai fazer aquilo que cabe a nós fazermos, amém? Mas também podemos criar uma expectativa tremenda no nosso coração, daquilo que Jesus diz em João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas eu estou indo para lá, para vos preparar um lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo também. Glória a Deus. Amém? Essas mansões celestiais, os teólogos, divergem, Alguns acreditam que esta mansão as mansões não é uma casa, uma mansão num condomínio lá no céu, não. Creem que a mansão aqui é a casa de Deus, que são os novos corpos glorificados. E alguns acreditam que pode ser até uma espécie de casa, de um lugar lindo que Deus preparou para você morar, habitar, Ou na nova terra glorificada de Deus, cada um ter as suas casas boas, maravilhosas, que Deus vai trazer dos céus sobre a terra, quando Ele descer na nova Jerusalém. Amém? Fala comigo, o céu descerá sobre a terra. Glória a Deus. Quem quer ir para o céu aí? Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala, Senhor, eu quero conhecer as mansões celestiais, estar contigo na glória. Mas é o que a Bíblia diz, gente. Primeiro vão ressuscitar os mortos. Ao soar da última trombeta, no final do 16, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, tomados por força, levados para o céu. Daí a palavra rapto, translado, translação, arrebatamento. Juntamente com eles, eles quem? Aqueles que ressuscitaram entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Ares aqui nas regiões celestiais. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Não é à toa que Paulo diz a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Fala comigo, o meu problema, a minha luta, a minha dificuldade não se compara com a promessa e a esperança que me está aguardada. Amém?
Então, quando você estiver passando por uma luta, um problema, seja fiel ao Senhor, seja um crente de verdade, exerça a tua fé, obedeça a palavra de Deus e lembre-se, isso aqui é transitório, isso aqui é momentâneo. A minha dor, o sofrimento, tudo que as mazelas dessa vida são momentâneas, são transitórias. O que me aguarda lá no céu é glorioso, é extraordinário. Porque Jesus vai voltar. Irmãos, eu creio de todo o coração na volta de Jesus. Então são os 3 pilares da fé que eles combatem. Eles não creem na encarnação de Jesus, eles não creem na ressurreição e eles não creem na volta de Jesus. Nós trouxemos aqui para vocês argumentos bíblicos para combater essas doutrinas erradas dos TJs, que são os russelitas ou testemunhas de Jeová. O segundo erro grotesco deles é a negação do Espírito Santo como uma pessoa da Trindade. Fala comigo, a negação do Espírito Santo como uma pessoa da Trindade. E não é só os TJs que acreditam nisso, tá, gente? Tem muita gente, tem muitas pessoas que acreditam que o Espírito Santo não é uma pessoa. Pensam que é uma força cósmica, uma energia que perambula aí pelo mundo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, ele é inteligente, ele traz para nós a mente de Cristo, né? Então, com certeza, biblicamente, o Espírito Santo é uma pessoa. Os TJs ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa, pois não admitem a doutrina da Trindade. Não admitem o Pai eles admitem, mas não acreditam no Filho nem no Espírito Santo. Para eles, trata-se apenas de uma força ativa de Deus. Olha só como eles chamam. Uma força ativa de Deus. Doutrina, através da qual ele, Deus, realiza os seus propósitos e executa a sua vontade. Em contraste com isso, a Bíblia nos fala do Espírito Santo como alguém que possui personalidade. Fala comigo, o Espírito Santo possui personalidade. Ou seja, uma persona, uma pessoa. Ele tem intelecto. 1 Coríntios 2, 10 a 3, vamos abrir lá. 1 Coríntios 2, 10 e 13. Olha o que diz 1 Coríntios 2, 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Pode ver que Espírito está com E maiúsculo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, discerne, até mesmo as profundezas de Deus. Só tem discernimento, entendimento, perscruta quem tem intelecto, quem tem inteligência, sim ou não? Os animais, o cachorrinho não sabe discernir as coisas, ele age por instinto. Mas o Espírito Santo aqui está dizendo que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, discerne, perscruta, sonda todas as coisas até as profundezas de Deus. Olha o que diz o versículo 13, desse mesmo trecho. Disto também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Olha só, o Espírito Santo ensina. Só ensina quem tem inteligência. O cachorro ensina outro cachorro, gente? Sim ou não? O gato ensina outro gato? Não. Só ensina quem tem inteligência. Mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com o Espírito. Só o Espírito Santo pode conferir as coisas. Só o Espírito Santo pode ensinar. Só uma pessoa pode ser um ser com intelecto, com inteligência. O Espírito Santo também tem emoções. Fala comigo, o Espírito Santo tem emoções. Abre comigo, Efésios 4, 4:30. Tem emoções, mas como assim, pastor? Sim, ele tem, ele se entristece. Olha o que diz aqui: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Que dia é o dia da redenção, gente?
O dia da volta de quem? De Jesus. Quem quer estar nesse dia maravilhoso? Também é chamado na teologia do dia da consumação, no dia da glorificação, onde haverá a ressurreição dos santos, onde haverá o arrebatamento da igreja, o dia glorioso, o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode entristecer o Espírito Santo e você pode apagar o Espírito Santo. Antes de apagar, começa a entristecer. Ou você pode ser cheio do Espírito Santo. E você, meu irmão, é cheio do Espírito Santo? Tem entristecido o Espírito Santo? Ou tem apagado o Espírito Santo? O Espírito Santo vai embora. É igual aquela pessoa que você não, né, você não dá moral, não dá moral para você. Chega uma hora que a pessoa, vamos embora, não liga para mim, não está nem para mim, eu falo, não me escuta. Eu estou orientando, tentando guiar, tentando sensibilizar, conscientizar, e ele nada. Chega uma hora, o Espírito Santo vai embora. Irmãos, a pior coisa do mundo não é o diabo nem os demônios. É quando a glória do Senhor se vai de uma vida humana. Se chama na Bíblia, no Antigo Testamento, Icabod. Foi-se a glória do Senhor. E aí, obviamente, nós sabemos à luz da Bíblia que quando a casa está vazia, o que acontece? Quem é que entra? 7 espíritos piores do que anteriores. Quem entra são os demônios. Se a mente estiver vazia, se a casa estiver vazia, se você não estiver cheio do Espírito Santo, quem pode entrar é quem? Potencialmente quem pode entrar é Satanás. Fala comigo, Deus me livre. Então, quais são as 3 maneiras do Espírito Santo? Fala comigo, ser cheio do Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo e apagar o Espírito Santo. E eu digo com convicção como pastor, que tem muita gente dentro da igreja com o Espírito Santo apagado. Tem muita gente que vive como se Deus não existisse, como se não houvesse prestação de contas diante do Senhor, não teme ao Senhor. E esse tipo de gente, pessoal, ou nunca nasceu de novo, nunca nasceu, como diz lá em João 1,12, pelo poder de Deus, como um filho de Deus, é o mais provável, ou então já foram um dia crente, entristeceram o Espírito Santo percebeu que eles não estavam nem aí para ele e foi-se a glória do Senhor. Fala comigo, Deus me livre disso. Icabod, foi-se a glória do Senhor. Tem muita gente que é Icabod. A glória do Senhor, a presença do Espírito Santo se foi da vida dele. E aí a vida é um deserto, só maldição, só desgraça, tudo dá errado. Os demônios pintam e bordam na vida de uma pessoa dessa. Faz a festa nele, na sua casa, em tudo que ele coloca a mão. Às vezes ele tem até uma aparência de crente, uma religiosidade aparente, mas o coração está longe de Deus. É o que Jesus chamava dos fariseus, né, os escribas, os herodianos. Os saduceus eram sepulcros caiados. Eram branquinhos, bonitinhos por fora, mas por dentro estavam apodrecidos, mortos espiritualmente. Então, aprendemos que o Espírito Santo tem inteligência, intelecto, tem emoções, tem vontade. Você pode ver lá em Atos 16:16. Pela palavra também podemos estar seguros de que o Espírito é Deus. Fala comigo, o Espírito é Deus. O Espírito Santo é chamado 22 vezes como o Espírito de Jeová, 31 vezes como o Espírito de Deus, 30 vezes na Bíblia como o Espírito do Senhor. Olha essa referência.
O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo procede, vem e é o próprio Senhor. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele participou da criação, ele é o doador da vida, ele possui sabedoria criadora, ele é chamado de Deus. Atos 5, de 3 a 4, abra comigo para nós fecharmos com chave de ouro aí. Atos 5, de 3 a 4. Aqui é aquele episódio de Ananias e Safira, dois que tentaram mentir contra o Espírito Santo. E aí Pedro exorta eles no meio do juízo de Deus contra a vida deles. Atos 5, 3 diz: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Eles tinham prometido entregar toda a oferta e deram só a metade da oferta. Olha só, gente, como a questão financeira tem uma conotação espiritual. Eles tinham, todos os irmãos estavam vendendo as suas propriedades, entregando nos apóstolos, aos pés dos apóstolos, para que eles repartissem a cada um segundo as suas necessidades. E Ananias e Safira entregaram metade da sua herança, da sua oferta que haviam prometido, e mentiram para os apóstolos. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ou seja, Pedro enxergou no mundo espiritual. Pedro viu aquilo que eles tinham feito de errado. Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu, expirou, sobrevindo grande temor, e todos os ouvintes, e levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando-o, o sepultaram. O problema, gente, não foi dar só a metade da oferta. O problema foi mentir contra o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles entregaram a metade e falaram que tinham entregado tudo. Eles poderiam ter ficado com a metade, poderiam até não ter dado nada, não tem problema nenhum. O problema é mentir contra o Espírito Santo, achando que pode enganar a quem? A Deus. O cara caiu morto, fulminado, e o corpo teve que ser levado para ser sepultado. Gente, esse é um dos episódios mais horripilantes do Novo Testamento. Porque contra o Espírito Santo não se pode mentir. O Espírito Santo é Deus. Amém? E para terminar, terceira mentira dos TJs, a salvação que não depende da cruz. Segundo eles, a salvação não depende da cruz, não depende de Jesus, até porque Jesus não é Deus, Jesus não, né? Para eles, Jesus é apenas um profeta, é apenas uma manifestação de Deus, mas não é Deus. Então, para os testemunhos de Jeová, o sacrifício de Cristo não garante a vida eterna, mas somente nos propicia uma nova oportunidade, é o que afirma eles. Afirmam que a pessoa que crê em Jesus Cristo não é nascida de Deus e não pode ter certeza hoje da eternidade. Totalmente contrário à Bíblia. Amém? A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia também diz em Romanos 8 que o próprio Espírito testifica ao nosso espírito, ou seja, dá testemunho, traz convicção de que nós somos filhos de quem? De Deus. Você pode ter a certeza da sua salvação hoje. Você não precisa ficar com medo de não ir para o céu, não. Você tem que ter a fé e a convicção de que você é de Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo no nosso espírito humano, no nosso interior. Isso não é presunção, isso não é se achar o bonzão, não. É fé. É o que a Bíblia diz, diferentemente do que os TJs ensinam.
olha só, creem na salvação através das práticas de boas obras, principalmente assistir às suas reuniões e conseguir adeptos para a sua seita. Ora, todas essas afirmações entram em rota de colisão com a doutrina saudável da Bíblia, pois sabemos que a salvação ocorre pela fé. E é um dom de quem? De Deus. E isso não vem de vós, não é por obras, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Nós vamos ler aqui no final. Que o sacrifício de Cristo é plenamente redentivo e que podemos ter total certeza da salvação, é o que afirma o texto sagrado. Se recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, isso é o que nós cremos, né? A salvação ocorre pela fé, o sacrifício de Jesus é plenamente redentivo, amém? Quem acredita na cruz aí? Nós somos o povo da cruz, morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, os 3 eventos mais importantes da humanidade. Fala comigo, os 3 momentos mais importantes da história humana. Primeiro momento, a encarnação de Jesus. Segundo momento, a cruz de Cristo. E terceiro momento, vamos ver se você acerta, a ressurreição. São os 3 eventos mais importantes que já se desencadearam na história humana. E no futuro, qual seria o 4º evento? A volta de Jesus. Quem quer subir com Jesus aí? Dá um glória a Deus. Então nós cremos nisso, irmãos. Nós cremos que a salvação ocorre pela fé, que o sacrifício de Cristo é plenamente redentivo, que podemos ter sim total certeza da salvação e que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Vamos terminar com o texto que nós iniciamos. João 1,14, para fecharmos. De novo. Para terminar com chave de ouro. Quantos aí foram abençoados em nome de Jesus? Quantos ganharam ferramentas para poder evangelizar testemunhos de Jeová? Não ser contaminado com as crenças deles, mas sim vocês se posicionarem corretamente e ajudá-los a saírem dessas heresias. Amém? Sempre lembrando, irmãos, nós não estamos aqui para julgar pessoas. O justo juiz dos seres humanos é quem? Jesus de Nazaré. Estamos aqui para discernir e combater as crenças equivocadas do russelismo. Quem são os russelitas? Os testemunhas de Jeová. Também são conhecidos como TJs. E quais são as 3 doutrinas deles? Negação da divindade e encarnação de Jesus. Segundo, a negação do Espírito Santo como uma pessoa da Trindade. E terceiro, a salvação que não depende da cruz. Nós combatemos esses 3 ensinos equivocados dos TJs. Vamos terminar com o 14 aqui, para fechar com chave de ouro. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo de Deus? Jesus. O que significa verbo? Ação. Fala comigo, verbo é a ação de Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória. Quem quer ver a glória de Deus aí? Dá um glória a Deus. Esses dias eu estava ensinando no devocional, né? A importância de você falar glória a Deus. Irmão, isso é tremendo. Assim como aleluia, que significa louvado seja o Senhor, assim como amém, que significa amém, eu creio. Assim seja, significa amém. Glória a Deus, gente. Nós devíamos passar o dia inteiro dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque nós nascemos para o louvor da sua glória, gente. Oh, glória! Tem um pastorzinho baiano bem engraçado na internet, que ele dá um grito assim, oh, glória! Daí virou um meme na internet, né? Mas é uma graça, gente. A gente devia passar o dia todo dando glória a Deus.
Nós vivemos para o louvor da sua glória e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E para finalizar, na verdade esse era para fechar, né? Mas só relembrando aqui, Efésios 2, 9, 8, desde o 8. Só para fechar com aquilo que nós falamos, para você ver que tem respaldo bíblico desse terceiro ponto que nós combatemos. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. E isto não vem de quem? É um dom de Deus. O dom é o quê, gente? É o carisma, é um presente, é um dom de Deus. Não de obras. Olha aqui, que já arrebenta a perna dos TJ aqui. Não é de obras, arrebenta os espíritas também, que acreditam que através das boas obras, de ajudar os pobres, os mais carentes, eles vão evoluindo até se tornarem espíritos de luz, evoluídos. Também está errado. Os católicos também acreditam na salvação mediante as boas obras e os sacramentos. Não é, gente, não é por obras para que ninguém se glorie. Onde, gente? Diante de? Se fosse por obras, você ia chegar lá no céu. E aí, Jesus? Eu sou o cara, consegui chegar aqui. Consegui não, você sabe, né? Eu sou fera. Jesus sabe, né? Ó, tua cruz lá foi bacana, mas eu cheguei aqui porque eu sou o cara. Você ia chegar no céu todo vaidoso, todo cheio de si, todo cheio de vanglória, glória vã. A glória humana é vã. Mas nós vamos chegar quebrantadinhos, humilhados, quebrados nessa vida, com o coração humilde, reconhecendo que nós somos pobres de espírito e que se estamos lá é pelos méritos de Jesus, é pela graça de Deus. É pela obra da cruz, é por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, para que ninguém se glorie, não é por obras. Para terminar o 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, aí sim, para as boas obras. Não tem nada de mal fazer boas obras. Nós devemos fazer as boas obras, gente? Sim ou não? Sim. Eu quero lançar um desafio aqui para vocês, irmãos. Baseados nessa palavra, nós queremos levantar calçados e roupas usadas que você tiver sobrando em bom estado. Nós queremos juntar várias roupas, vários calçados para ofertar para um centro de recuperação de um amigo meu lá em Campo Mourão. Amém? Ele recebe muitas famílias, muitas pessoas, e às vezes as pessoas chegam num estado deplorável. Então eu queria lançar esse desafio. Como nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, vamos fazer boas obras, amém? Então vai lá no seu armário, procura aquilo que você não está utilizando mais, que tem de sobra, que esteja num bom estado, não vai trazer um negócio todo arrebentado, algo que alguém possa utilizar. Eu vou fazer isso também, separar várias roupas, calçados demais que às vezes a gente sempre tem demais, gente. Sim ou não? Sim. Você vai separar, colocar numas bolsinhas, vai trazer e deixar aqui na secretaria. E nós vamos levar lá em Campo Mourão e entregar lá no centro de recuperação em nome de Jesus. Amém? Vários domingos. Me ajudem a lembrar, nós vamos estar fazendo isso. A Beth vai me ajudar também. Vamos fazer um cartazinho. Nos próximos domingos vamos estar estimulando os irmãos a fazerem isso em nome de Jesus. Amém? Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nelas no que, gente? Nas boas obras. Você foi criado por Deus para produzir boas obras. Apesar das boas obras não te salvar, quem te salva é a fé. Você foi criado em Cristo Jesus para ser uma pessoa boa, bondosa, generosa, abençoadora, em nome de Jesus. Quem aprendeu com a palavra aqui hoje? Glória a Deus. Irmãos, aqueles que puderem, venham à noite. Nós temos sido muito edificados, abençoados com o nosso querido apóstolo Diego Zacar. Ele poderia ter ministrado hoje de manhã, mas ele estava com a voz meio já
já baqueadinha, né? Então eu não coloquei ele na nossa escala lá de pregação, porque eu já imaginava que isso poderia acontecer. Para poupá-lo, nós deixamos ele só à noite aqui. Mas daí vem o pastor aqui para ajudar, né? Então, glória a Deus por isso. Quem foi abençoado, dá um glória a Deus. Coloque-se diante do Senhor. Vamos dar as mãos para os nossos irmãos, dar as mãos aqui uns aos outros. Muito obrigado por você ter vindo no culto. Volte sempre, traga amigos, pessoas, traga irmãos. Convide pessoas, irmãos. O nosso crescimento só depende de nós. Ovelha sadia da cria. Então, traga pessoas, seja uma bênção na vida das pessoas, convide para estar conosco e nós vamos tratá-las com muito carinho, com muito amor, em família, nessa comunidade local, bíblica, cristocêntrica e relacional, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, começa a orar, começa a falar com Deus, começa a agradecer pelo cuidado do Senhor com a tua vida, começa a declarar os grandes feitos de Deus na sua vida, o quanto você anseia a volta de Jesus, o quanto você deseja que Jesus venha sobre a tua casa, sobre a tua vida. Hoje tivemos uma aula de ensino aqui, tremendo. Deus tem algo maravilhoso para você. Aprendemos sobre as crenças equivocadas do russelismo, dos TJs, mas Deus trouxe conhecimento, graça, sobre a encarnação, sobre a ressurreição, sobre a volta de Jesus, sobre a salvação pela fé e não por obras, sobre a importância do Espírito Santo na vida do cristão. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Pai, te agradecemos de todo o coração, por cada irmão e irmã que estão aqui, ó Deus, na tua presença nós nos dedicamos, nós nos consagramos, nós nos rendemos, nós, ó Deus, declaramos os grandes feitos do Senhor, em cada vida, em cada casa, em cada família, Pai. Oh Deus, nos abençoa, que possamos sempre trazer à memória a nossa esperança, a graça recebida, o verbo de Deus que habita em nós, que possamos ver a graça, a verdade, a glória do Senhor todos os dias da nossa vida, que possamos perceber o privilégio de sermos filhos de Deus, de sermos chamados pelo teu nome, Senhor. Oh Deus, queremos ser cheios do Espírito Santo, cheios da tua graça, cheios da tua glória. Dá-nos ferramentas, ó Deus, evangelísticas, ó Deus, capacidades bíblicas, para podermos ganhar outras pessoas para Jesus. Faz de nós ovelhas sadias, ovelhas que geram cria, igreja que multiplica, igreja que cresce e floresce no Senhor Deus Todo-Poderoso. Abençoa esse rebanho, abençoa a nossa casa pastoral, abençoa esse ministério, cada família, cada um dos teus filhos que estão aqui diante da tua face. Nós oramos por cada vida, abençoamos os teus filhos, do alto da cabeça, planta dos pés, e manifestamos a tua graça, a tua glória, o teu poder, a tua unção aqui neste lugar. Oh Deus, faz a tua obra linda, preciosa, maravilhosa aqui nesse lugar. E continua abençoando o nosso povo, as nossas ovelhinhas, Pai, aqueles que fazem parte desse rebanho extraordinário de Jesus de Nazaré. Nos ajude a ser relevantes, influentes, a sermos sal da terra e luz do mundo, Pai. Que o Senhor brilhe através de nós. Que o Senhor nos ilumine pela tua palavra e nos ajude a vivermos a vida extraordinária de Jesus de Nazaré. Levante as mãos para os céus comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te encha com a sua paz, que a graça e a paz do Senhor Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos. A graça e a glória do Senhor esteja sobre você. É o que nós te pedimos, Senhor, de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém.